Crescente registro de casos envolvendo irregularidade migratória de crianças brasileiras adotadas por famílias residentes no exterior levou as autoridades brasileiras a expedirem recomendação aos tribunais de justiça de todo o país. A adoção internacional é um procedimento seguro, mas deve ser realizado pelos órgãos com competência específica para este fim. O alerta foi feito pela Autoridade Central Administrativa Federal, órgão federal incumbido da adoção de providências para o adequado cumprimento das obrigações impostas pela Convenção Internacional de Proteção de Crianças e Adolescentes em matéria de adoção internacional. O motivo é que, em muitos casos, os adotantes informam que moram no Brasil, gerando uma adoção nacional simulada, quando deveria ser deferida como adoção internacional. A irregularidade coloca em risco a situação das crianças, inclusive com a possibilidade de serem deportadas. A adoção internacional somente pode ser feita entre países ratificantes da Convenção da Haia. E este tipo de adoção, ele gera a emissão de um certificado de conformidade que é necessário para a regularização da situação migratória desta criança. E para explicar para a gente como a Justiça lida com casos assim, nós conversamos agora com o advogado Sérgio Martins, especialista em Direito Internacional. A quem, antes de mais nada, eu agradeço pela presença aqui conosco na TV Justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos estabelecer uma questão, então. Existe uma diferença, portanto, uma emissão, inclusive, de documentos diferenciados em relação a quem adota uma criança no Brasil e quem está no exterior e faz essa adoção para levar a criança, caracterizando assim a adoção internacional. Exatamente. A adoção internacional ela é disciplinada em convênios internacionais e na legislação brasileira, notadamente a Convenção da Haia sobre adoção, e ela segue um procedimento específico, inicia-se no país de acolhida, no país onde reside o estrangeiro que pretende adotar a criança e precisa, portanto, passar pela autoridade central desse país, como comunicação com a autoridade central brasileira, e há uma série de requisitos legais, como estudo psicossocial, comprovações de que essa criança terá um lar adequado, que os pais têm uma condição física, mental e material para a recepção dessa criança no exterior. Doutor, se o casal que mora no exterior vem para o Brasil e faz a adoção no Brasil, se ele mora no exterior, por consequência, ele estaria já incorrendo em uma falsidade ideológica na medida que ele teria de alegar residência no Brasil. A coisa já começa errada daí. Quais as consequências para o casal e para a criança? Primeiramente, responde-se à justiça brasileira e também à justiça do país em que o casal mora? Bom, isso depende um pouco do país em que se leva, né? Certamente a justiça brasileira tem competência para processar esses casos. A justiça dos outros países, isso depende um pouco de país a país. Agora, no Brasil, sim, ele pode responder por uma falsidade, eventualmente uma fraude no princípio da adoção, que já começa maculada por uma informação fraudulenta, e pode responder até mesmo por tráfico de pessoas, a depender da situação, porque a adoção internacional fraudulenta é caracterizada como tráfico de pessoas, segundo o artigo 149-A, inciso 4 do Código Penal. O que pode acontecer com a criança? Ela pode, por exemplo, ser deportada? A criança ela deve ser entendida sempre como uma vítima nessas situações, né? Essa é uma questão importante. As regras de deportação também variam de país a país, mas é evidente que a criança pode ser realocada e pode retornar ao território brasileiro. Agora, há que ter em mente o interesse da criança e a adaptabilidade dessa criança. Então, depende um pouco do caso concreto, uma resposta efetiva a essa pergunta, porque a criança é, acima de tudo, o principal interessado da adoção. Isso é até preconizado no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação internacional, por exemplo, na Convenção sobre o Direito da Criança, há essa previsão de que o interesse da criança deve prevalecer na adoção. De modo que, a princípio, sim, ela pode retornar ao Brasil, no entanto, em situações extremas em que a adaptabilidade dela no exterior esteja muito avançada, o juiz poderá decidir de modo diferente. Quem decide nesse caso? É o juízo do país de origem ou essa decisão pode ser gerada também no Brasil? Depende, acho que, do país, não é? Depende do país. Tudo, nessa matéria, tudo depende um pouco do país em que se faz. Agora, o juízo brasileiro tem
uma certa competência para decidir sobre essa questão. Existe uma confusão que às vezes se faz com a chamada situação da adoção à brasileira, que é aquela situação em que um casal, mesmo que residente no país, ele alega como sendo seu filho legítimo alguém e o registra assumindo-se a paternidade. Isso também é ilegal. É uma situação diferente da que estamos falando nesse caso, mas também gera problemas. Sim, gera problemas. A situação é diferente porque nessa ele simula a residência no Brasil para que a adoção seja qualificada como adoção nacional, sem passar pelos crivos e pelos requisitos procedimentais da Convenção da Haia. No entanto, também é problemática. Como disse, é possível até que seja enquadrada como tráfico de pessoas. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. É claro que o assunto não se encerra. Vamos continuar sempre acompanhando aqui na TV Justiça. Mais uma vez, obrigado e boa tarde. Eu agradeço.